pela sociedade, ele clama a Deus pela intervenção divina na sociedade, mas não somente ora, ele evangeliza. Então ele evangeliza primeiro com a sua vida, com as suas decisões, com as suas ações. Segundo, com palavras, tá certo? E com estratégias evangelísticas, né? Com panfletos, ações sociais. Então são meios pelos quais o cristão compartilha o bem da sua fé com as demais pessoas integrantes da sociedade. Veja, comunidade alternativa. O que ele diz aqui acerca disso? Longe de se tratar de um afastamento irresponsável e despreocupado quanto ao dever social, a formação de uma comunidade cristã alternativa desempenha um papel importante na implementação da mudança ético-social. Então, o que é uma comunidade alternativa nessa circunstância aqui que ele está tratando? Não é uma comunidade isolada, não é um gueto nos quais os cristãos só se relacionam entre si e se isolam no meio do mato, para não serem contaminados com o mundo. Uma sociedade alternativa é no sentido de que ela não é regida pelas mesmas regras, não é regida pelas mesmas leis e principalmente não é alimentada pela mesma fonte. Então, aquilo que eu falei, o cristão é o reino de Deus entre os homens. O reino de Deus está entre nós porque está no meio de nós. Nós somos integrantes desse reino. Nós temos a fonte da nossa ação não é a reciprocidade para com as ações da sociedade humana, mas sim as ações alimentadas pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, pelo amor de Deus que nos foi dado, ok? Então nossa fonte é essa. Então a partir desta lei, a partir deste reino de Deus que nós somos, desta fonte que temos em Cristo Jesus, nos constituímos numa sociedade alternativa. É uma alternativa àquilo que as sociedades humanas têm vivenciado. Então você tem diversos grupos sociais sendo diferenciados aí por alguns aspectos, mas todos de forma geral atingidos pelo mesmo mal, o mal do pecado que também atingiu a nós. Só que em relação a nós, a salvação em Cristo Jesus, a regeneração e a mudança. Então, a partir desta ação de Cristo Jesus em relação a nós, nos inclui no reino de Deus, somos reino de Deus entre os homens. Sendo o reino de Deus, somos luz, referência, somos sal, preservação. E assim, nesta ação, somos alternativa. Você pode olhar para a sociedade e se pautar por estas formas de vida, ou você pode olhar para essa sociedade que tem uma fonte diferente das demais, que tem uma ação contrastante com as demais, que está em antagonismo com as demais. E assim você tem uma alternativa. Você tem um outro caminho a tomar a partir do exemplo que é o cristão. Mas isso se a igreja estiver consciente do seu papel. Uma vez que a igreja perde a sua essência, ela começa a lidar com as situações como se ela fosse apenas mais um serviço prestado à sociedade. Então você tem clubes, você tem bares, você tem restaurantes, você tem igrejas. Então você é apenas mais um da lista. Então tem algumas pessoas que passaram a adotar esse tipo de visão, de onde quer trazer para dentro da igreja dança, jogos, luta livre, show de hula-hula, diversos tipos de coisa para tentar entreter. E aí quando ela entra nessa visão de tentar o entretenimento, é porque ela está totalmente divorciada e está morta em relação ao seu propósito original, que é a reunião daqueles que já estão ligados a Cristo Jesus. Então, quando eles se agrupam numa edificação, tá certo? Num templo, é porque ali é a reunião daqueles que já são integrantes da igreja. A igreja são as pessoas e não um lugar, ok? Então, o templo é apenas um lugar seguro, abrigado do sol e da chuva e dos ventos, onde a igreja se reúne. Tá certo? E sendo igreja, estão em comunhão com Cristo e se reúnem para louvar, cantar louvores, comunicar ensinamento, comunicar testemunhos e celebrar a comunhão entre si e com Cristo Jesus. Então, uma vez que eles perdem totalmente esta noção, eles precisam apelar para outros tipos de entretenimentos. Então, torna a igreja algo totalmente divorciado do seu objetivo principal. Veja aqui, caminhando para o final, a participação institucional. A participação institucional, conforme demonstram Moisés, Daniel, Paulo e outros personagens bíblicos, a participação direta nas estruturas e instituições políticas e outras da sociedade é outra estratégia disponível para a implementação da preocupação
ético-social, especialmente nas circunstâncias em que os cristãos, juntamente com outras pessoas, são convidados a exercer a responsabilidade política e social. É apropriado considerar que a participação institucional é um meio válido de implementar a convicção ética. Então, aí fala da política eleitoral, reformas legislativas e tudo mais. Então, como é que o cristão participa de tudo isso? Como um cidadão, ok? Só que como cidadão, ele não consegue divorciar, e aí é onde entra o ataque à dicotomia. Então, existem algumas pessoas que tentam praticar uma verdadeira dicotomia, um dualismo, onde ele exerce a sua fé dentro da igreja e adota uma posição totalmente secular fora dela, tá certo? E isso é uma visão equivocada em relação à vida, porque Deus não se comporta assim em relação a nós. Deus é Deus na nossa vida em qualquer circunstância, em qualquer momento e até a consumação dos séculos. E ele também vai cobrar de todos nós, não aquilo apenas que fazemos dentro da igreja, mas aquilo que fazemos em qualquer circunstância da nossa vida. Assim sendo, para Deus não existe essa dicotomia. E também não deve existir para nós. Então, mesmo que nós tenhamos de fato uma vivência dentro dos templos, nos cultos, e também uma vivência fora deles, nós somos a mesma pessoa dentro do templo e também somos a mesma pessoa fora dele. Nós temos um papel social a desempenhar, e este papel social, esse papel político, é um papel que nos vincula ao Estado, e o Estado é laico, só que ser laico não é ser anti-religioso. Ok? É laico porque ele não favorece nenhuma das vertentes religiosas, ok? Mas este papel que desempenhamos como cidadãos, certo? Ele será desempenhado juntamente com outros integrantes da sociedade, que não necessariamente são cristãos. Aí você vai olhar não para o grupo em si, mas por aquilo que ele está defendendo. Então, se ele defende algo que é justo, algo que é correto, algo que é honesto, você precisará se posicionar também pelo que é justo, correto e honesto, independentemente daquele grupo que está também interagindo e participando dentro dessa questão. Porque o objetivo aí é o Estado, o objetivo aí é o grupo, é o coletivo. É a vida desse coletivo dentro desse Estado, essa estrutura de Estado. Ok? Então o cristão participará tranquilamente disso. Então quem está junto com ele defendendo essa bandeira? É um espírita? É um umbandista? É um maçom? Não interessa. O que interessa não é este grupo. O que interessa não é o seu grupo. O que interessa é aquilo que é um bem para o coletivo dentro do Estado, para que o Estado não seja instrumentalizado por forças injustas da sociedade, tá ok? Então tem essa questão, né, da participação institucional, e tem também a benéfica influência que os integrantes da igreja exercem sobre o Estado. Então quando você vê Moisés, Daniel, Paulo e outros personagens bíblicos, Esther, por exemplo, não interagiram com esses estados como grupo, e sim como indivíduos. Então veja, esses indivíduos vão desempenhar o seu papel, estarão dentro dessa estrutura estatal, serão justos e honestos, cumpridores dos seus deveres, tá certo? Mas não anularão a sua responsabilidade em relação ao seu Deus, a lei do seu Deus, o reino de Deus, do qual são integrantes. Inclusive, sempre priorizando o reino de Deus. Tanto que Daniel, certa feita, mesmo com os seus inimigos conseguindo costurar junto ao rei, envolvendo e obrigando até o rei, uma situação na qual ninguém poderia mais orar aos seus deuses, Daniel não coadunou com esta lei injusta. Não se tornou ele nem rebelde, nem revolucionário, nem apelou para a destruição do Estado, mas ele se opôs à implementação de uma lei que era totalmente injusta e absurda. Então veja, ele continuou sendo um honesto cumpridor dos seus deveres e das leis, tá certo, dentro desse Estado, mas desde que essas leis não atentassem contra o seu Deus, ok? Aí uma situação na qual requer uma desobediência civil, uma situação onde Deus vai ser prioridade, e se esse Estado se voltou contra Deus, então você está contra esse Estado. Meios e fins. A ética social bíblico-cristã, tanto no discernimento quanto na implementação, não aceita a classificação fácil de uma ética deontológica, fazendo o que é certo sem levar em conta as consequências, ou de uma ética teleológica, tá? Então veja, é a questão que já discutimos em relação à ética situacional, pragmática, relativista e situacionista.
utilitarista, tá ok? Onde observamos que elas não dão resposta a todas essas circunstâncias. E aí ele também traz análise para dentro da deontológica e da teleológica. Então veja, quais são os vícios, quais são os defeitos da deontologia, da ética deontológica e da ética teleológica. Os vícios estão na deontológica, realizar ou praticar aquilo que se diz certo, correto, acima de quaisquer circunstâncias. Okay? Então, se é certo, terá que ser realizado, mesmo que isso resulte numa destruição daquilo que é o objetivo maior. Aquilo que eu falei para você, a pessoa, o ladrão entra na tua casa, a sua família está num cômodo escondido, ele não terá acesso a ele. Só que ele encontra você, e aí ele põe a arma em você e pergunta, onde está a sua família? E aí você, numa lógica deontológica excessiva, absurda, totalmente irracional, você olharia para a circunstância apresentada e diria, eu não posso mentir, mentir é errado, então eu vou dizer onde minha família está para esse ladrão que os vai assassinar. Veja, esse tipo de deontologia que põe o cumprimento do dever acima de quaisquer bens superiores, maiores, ele é completamente irracional e não poderá ser um padrão, não poderá ser um condutor para a ação. Então, a deontologia, sim, tem algo muito importante, muito fundamental, que é esta questão do certo, do correto, como um valor em si mesmo. Sim, aquilo é certo, então não preciso de mais justificativas, é o certo. Só que você tem que observar e pesar na balança entre isto é certo, mas será que na circunstância isso atende a um bem maior? As parteiras que chegaram para fazer ali aquela situação, né, do parto, a lei colocada pelo faraó, que era extremamente injusta, na qual elas teriam que matar os filhos homens. E aí, o certo é obedecer às leis, mas em relação à vida dessas crianças? Então coloca na balança a vida das crianças ou o cumprimento da lei de faraó. E aí você vai ter, elas além de descumprirem, ainda vão mentir para o faraó, para tentar proteger um bem maior que é a sua própria vida. Então, a lógica deontologista contorce diante disso. Só que aí é muito mais fácil, né? É muito mais racional, é muito mais correto você olhar para essas circunstâncias e pesar na balança, de fato, aquilo que é um valor maior e aquilo que é um objetivo. Aí ele fala também da teleologia. E o teleológico, que é o fim, a finalidade, tem que ser muito cuidadosamente observado para que você, no afã de cumprir essa finalidade, não destrua as coisas com os meios incorretos de chegar até ela. Onde nasce aquela terrível falácia, os fins justificam os meios. Totalmente equivocado, totalmente absurdo. Os fins não justificam os meios. Os meios têm que ser corretos e o fim também correto. Quando as parteiras fazem aquela opção, desobedecem o faraó e deixam as crianças vivas. O meio ali empregado foi: a vida é um bem maior. E o fim qual foi? Preservação dessas vidas. Ok? Então é uma falácia essa questão dos fins justificam os meios. É um meio pelos quais muitos se valem disso como desculpa para suas más ações, tá certo? Como desculpa para usurpar, né, e para abusar da sociedade. Então, prometendo um futuro brilhante, prometendo um futuro maravilhoso, né, dão a si mesmos a liberdade de injustiças praticadas na atualidade. Tá certo? Isso é completamente reprovável. A grande sociedade da qual fazemos parte, para encerrar nossa aula, veja, não fazemos parte apenas de uma sociedade material aqui no aquém da atualidade. Somos membros de uma grande comunidade espiritual, a dos que espiritual, as do aquém de agora e as do além, pois a humanidade não é apenas esta que habita aqui em nosso planeta. Esta é apenas uma diminuta parcela da humanidade total. Para além desse planeta estão milhares daqueles que aqui nesse planeta escolheram viver uma vida ideal. Não está falando de seres alienígenas, tá? Ele está falando daqueles integrantes do reino de Deus, por exemplo, que já partiram para o Senhor e que já aguardam o grande dia no qual todos ressurretos estaremos todos diante de Deus.
Então temos uma parcela de igreja que está vivendo e uma grande igreja daqueles todos que já estão com o Senhor Jesus Cristo, que já dormem em Cristo Jesus. É nesse sentido. Pois a humanidade não é apenas... Muito bem, o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, e é exatamente disso que ele está citando, quando ele fala, por exemplo, das testemunhas. Então, esta consciência, ela de fato nos fará ter mais responsabilidade, porque nós somos integrantes de um grande grupo que inclui Abraão, tá certo? Isaac, Jacó, que inclui José, que inclui Moisés, Davi, Salomão, tá certo? Que inclui Isaías, Jeremias, Ezequias, tá certo? Os profetas Daniel, Oséias e por aí vai. Que inclui Mateus, Marcos, João, Lucas, André, Judas, tá certo? Que inclui todos esses grandes homens de Deus que viveram, que dedicaram suas vidas e que estão diante do Senhor Jesus Cristo e que também são juntamente conosco integrantes deste grande grupo, integrantes desse grande reino de Deus. Então nossa ação tem que levar também em consideração esta tão grande nuvem de testemunhas. Então, quando você tomar uma decisão, analise corretamente a sua decisão, tá certo? A ética, a moral, tá certo? A ética, a moral social cristã, tá certo? E as consequências desta sua decisão, porque você é integrante desse grande grupo de heróis, tá certo? Grande grupo de homens e de mulheres de Deus que viveram e que até deram a sua vida para que o nome do Senhor não fosse envergonhado e de fato glorificaram a Deus com a sua vida e com as suas ações. Inclusive em Hebreus dizendo até que a terra não era nem digna destes. Então você é integrante desse grupo e você tem também responsabilidade. Da mesma forma como você tem grandes benefícios, o maior de todos, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a salvação que lhe é dada através dele, você também tem a responsabilidade de se comportar e de agir e de tomar decisões levando em consideração que você faz parte deste grande grupo, tá certo? Grupo do reino de Deus. Então, eu encerro aqui a aula. Agradeço por você ter ficado comigo até o final desta aula. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, compartilhe o canal, chame mais pessoas para integrar essa família, esse grande grupo, e que nós possamos continuar caminhando cada vez mais no ensino, no aprendizado, no conhecimento da palavra de Deus, do reino de Deus, tá certo? Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Acabamos o capítulo 1, vamos partir aí em sequência para o capítulo 2, falando acerca da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. A cristandade, o seu livro Reflexões Cristãs, da editora Thomas Edison Brasil, ok? A aula de ontem ficou muito extensa, por isso eu resolvi encerrá-la, mas aqui para o vídeo eu vou deixar a gravação então do áudio aqui da leitura da página 100, a página 100 até a página 102 do livro de C.S. Lewis, Reflexões Cristãs. Vejamos o que ele diz. Você não vai supor que tento reintroduzir em seu pleno vigor estoico ou medieval a doutrina do direito natural. Nem estou reivindicando como fonte desse substancial acordo ético qualquer coisa como intuição ou ideias inatas. Tampouco, apesar de eu ser um teísta, apresento qualquer argumento subreptício para o teísmo. Meu objetivo é mais modesto e até negativo. Eu nego que tenhamos qualquer escolha a fazer entre sistemas éticos claramente diferenciados. Eu nego que tenhamos algum poder para criar um novo sistema ético. Afirmo que, onde e quando a discussão ética começa, encontramos já diante de nós um código ético cuja validade deve ser admitida antes que possamos criticá-la, pois nenhum ataque ético a qualquer um dos preceitos tradicionais pode ser feito, exceto com base em algum outro preceito tradicional. Você pode atacar o conceito de justiça porque interfere na alimentação das massas, mas você extraiu do Código Mundial o dever de alimentar as massas. Você pode exaltar o patriotismo à custa da misericórdia,
mas era o código antigo que lhe dizia para amar seu país. Você pode vivisectar seu avô para livrar seus netos do câncer, mas no caso de abandonar a moralidade tradicional, porque você deveria se preocupar com seus netos, dessas coisas negativas surge uma positiva. Os homens dizem: como devemos agir? O que devemos ensinar a nossos filhos, agora que não somos mais cristãos? Vejam, senhores, como eu responderia a essa pergunta. Você está enganado se pensa que a moralidade de seu pai era baseada no cristianismo. Pelo contrário, o cristianismo a pressupunha. Essa moralidade permanece exatamente onde estava. Sua base não foi retirada porque, em certo sentido, ela nunca teve base. As injunções éticas definitivas sempre foram premissas, nunca conclusões. Kant estava perfeitamente certo nesse ponto. Pelo menos o imperativo é categórico. A menos que a ética seja assumida desde o início, nenhum argumento levará você a ela. Ao relembrar a moralidade tradicional aos homens, não estou evidentemente afirmando que ela dará uma resposta a cada problema moral específico com o qual sejamos confrontados. Sartre parece-me ser vítima de um curioso mal-entendido quando rejeita a concepção de regras morais gerais, alegando que essas regras podem não se aplicar claramente a todos os problemas concretos de conduta. Quem poderia supor que, por aceitar um código moral, devemos ser libertados de todas as questões de casuística? Obviamente, são códigos morais que criam questões de casuística, assim como as regras do xadrez criam problemas de xadrez. O homem sem código moral, como o animal, está livre de problemas morais. O homem que não aprendeu a contar está livre de problemas matemáticos. Um homem dormindo está livre de todos os problemas. Dentro da estrutura da ética humana geral, problemas com certeza surgirão e às vezes serão resolvidos de modo errôneo. Essa possibilidade de erro é apenas o sintoma de que estamos acordados, não dormindo, de que somos homens, não feras ou deuses. Se eu estivesse impondo uma panaceia a você, se eu estivesse recomendando a ética tradicional como meio para algum fim, eu poderia ser tentado a lhe prometer a infalibilidade que de fato nego. Mas essa, como se pode ver, não é minha posição. Eu o envio de volta à ama seca de seu pai, para todos os poetas e sábios e legisladores, porque acredito que, de certa forma, você já está lá. Reconheça ou não que não há realmente nenhuma alternativa ética, que aqueles que nos incitam a adotar novas moralidades estão apenas nos oferecendo o texto mutilado ou expurgado de um livro que já possuímos do manuscrito original. Todos esses homens desejam que dependamos de tais textos e não do original, para depois nos privar de nossa plena humanidade. Sua atividade é, em longo prazo, sempre direcionada contra a nossa liberdade. Interessante aqui a abordagem de C.S. Lewis e como, se nós de fato paramos para observar, né, tomando aqui o ponto de vista que ele está incentivando, né, que ele está instigando, olhando um pouco mais de fora, um pouco mais acima da questão, vemos que por mais que hajam variações nas propostas, né, nas proposições de sistemas éticos diferenciados, na verdade todos eles, digamos assim, muitas das vezes tentando oferecer algo que disse como novo, né, que tenta apresentar-se como novo, acaba se deparando com os mesmos problemas e acaba tendo que adotar finalmente a solução que já havia sido proposta há muito antes pelo sistema que talvez queira negar, talvez queira combater. Então ele fala que basicamente as pessoas estão em torno das mesmas questões, né? A questão do respeito, a questão da segurança, a questão de você criar um laço familiar onde haja um comprometimento, né, onde haja respeito. Então, mesmo que apresente-se algumas ideias que venham questionar
aquilo que chamam de tradicional, aquilo que chamam de arcaico, né, de ultrapassado. E aí ele cita até Sartre aqui, que trouxe de fato alguns questionamentos muito pesados, né, que incomodam bastante quando fala acerca da não existência de um sentido para a vida, de que o homem, por exemplo, ele tem que inventar o seu próprio sentido, o seu próprio significado, que não há um propósito. Então, quando você vê esses questionamentos, parece até que a partir deles haverá uma destruição total e a bancarrota do tradicionalismo. Mas quando você sai dessas questões teóricas especulativas e passa a lidar com as questões da vida real, com as questões do cotidiano, do dia a dia, mesmo até Sartre teve que apelar para algum elemento do tradicional, algum elemento do tradicionalismo que com certeza resolvia as questões da sua vida. Por isso que já tenho falado bastante e vou continuar, não podemos nos deixar limitar pelas rotulações. Então você pode dizer, não, eu não sou pragmático, ou eu não concordo com nenhum tipo de relativismo, ou situacionismo, né? Na verdade, eu sou totalmente pelo imperativo categórico ou deontológico, né? Que diz que as coisas têm que ser feitas porque são obrigações e se são boas, então tem que ser executadas sem sequer buscar um significado, um sentido maior. Então, na verdade, quando você olha para esses rótulos, você vê que no dia a dia, no cotidiano, nas situações reais, né, para apresentar problemas verdadeiros, soluções reais aos problemas verdadeiros, né, do dia a dia, você vai ter que apelar muitas das vezes para determinadas posturas ou determinadas soluções que, de modo geral, você não adota, mas que ela atende àquela casuística, é onde ele fala dessa situação, onde não que a ética tradicional ou a ética cristã ela apresentem a panaceia, né, a solução de todas as coisas. Nunca foi proposto. Isso simplesmente não entrou na pauta. A questão existem até a reflexão sobre os problemas, porque existe de fato alguém que está preocupado com eles, né, alguém que está no viver, né, e no apresentar soluções e talvez até cometer alguns erros, alguns equívocos, está tentando viver, né, e está tentando resolver algumas questões. Então, só existe essa possibilidade porque existe de fato alguém que está interagindo, alguém que está atuando, alguém que está de fato apresentando algumas possibilidades. Então ele fala que para você não ter problemas casuísticos, para você não ter problemas matemáticos, não faça somas, né? Para você não ter problemas em relação à vida, então entre num sono eterno, que aí dormindo você não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, se você está vivendo, você está passando por algumas situações nas quais você terá problemas e você terá que apresentar soluções, e para apresentar soluções, muitas das vezes você vai apelar para algumas situações que não são do seu cotidiano, mas que resolvem questões casuísticas, né? Questões do momento, questões da situação, que é onde discutimos sobre a atitude das parteiras, né? Onde elas tiveram que apresentar ali um pretexto, uma desculpa, né? Na verdade uma mentira mesmo, tiveram que mentir naquela situação, mas porque elas tinham diante de si e colocaram isso na balança, algo que era fundamental, que era um bem inalienável, a vida daquelas crianças. Então, não é que a mentira se tornou verdade, não é que a mentira se tornou correta. Ela continua sendo condenável, continua sendo um erro. Todavia, diante de erro maior, ela teve que apelar para essa situação. Tá, ok? Então, trazemos aí esta reflexão sobre ele, sobre essa fala, né, esse texto, que eu achei muito profundo, muito interessante, para você ver que você tem que tomar o cuidado para não se deixar envolver, se não deixar enlaçar por certos sistemas fechados que tentam fazer com que você se veja preso, né, a ele. É onde ele fala que no final das contas é sempre uma luta contra a sua liberdade. Então, se você se ver preso a esse determinado sistema e o seu pensamento for acorrentado de modo que você tenha que pensar sempre daquela maneira, você vai deixar de observar, de uma observação mais geral, né, uma observação mais profunda, vai deixar de observar que
para as diversas situações da vida, né, para diversas casuísticas, terão que ser apresentadas soluções caso a caso, né? Soluções que estejam atendendo aquele determinado caso, mas que isso não necessariamente vai fazer com que você abandone seus princípios norteadores. Então, tudo bem, um cristão muitas das vezes vai ter que apresentar uma solução que não é muito do seu agrado, mas ele não vai, por isso, perder o norte da sua conduta de modo geral, que é sempre a verdade, que é sempre o temor a Deus, né, o bem. Aí você tem as máximas de Cristo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é um parâmetro, né, um norte, é uma bússola para que ele possa se guiar, e mesmo nas situações específicas do dia a dia, do cotidiano, apresentando essas soluções, tá ok? Mas não perdendo sempre o foco nesse norte, né, que ele tem, nessa bússola, nessa regra geral que ele sempre adota, tá ok? Então ele deixa bem claro aí, não adianta o tipo de preceito ético ou de filosofia que estão tentando te vender. No final das contas, sempre as questões são essas mesmas, que terão que ser respondidas também dessa maneira. Então, mesmo que alguém teoricamente propõe uma revolução, algo totalmente novo, acaba sendo como aquilo que o Espírito Santo de Deus já inspirou Salomão a dizer: não há nada novo debaixo do sol. Aquilo que na verdade, já foi algum dia, tá ok? Então, observando isso aí, nós podemos então ter uma posição muito mais livre, né, muito mais crítica e racional em relação a esses sistemas éticos, e ver que a melhor resposta de fato foi dada por Cristo Jesus, foi dada por Moisés, foi dada por aquilo que é chamado, né, de forma pejorativa, alguns entendem assim, mas para nós nada pejorativo, na verdade muito sério, muito válido, pelo tradicionalismo ou pela Bíblia Sagrada, tá ok? Muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês.